que ponto chegamos? O que enfraquece o presidencialismo é justamente o presidencialismo de coalizão, que na verdade é um termo, vamos dizer assim, eufemístico para falar do velho toma lá da cá. E o governo que criou a cultura do toma lá da cá não foi a gestão anterior, foi o governo Lula. Primeiro por meio do mensalão, que consistia na compra espúria de votos com dinheiro de corrupção do Poder Legislativo, e em sequência com o Petrolão, que desequilibrava, né, o processo eleitoral por meio do financiamento ilegal de campanhas milionárias, né? Então, vamos lembrar como que o sistema se adaptou. Bom, ele trocou o mensalão por emendas discricionárias, né? Essa é a moeda de troca agora, e ele resolveu o problema de financiamento de campanha com o fundo bilionário, que salta de 1 para 2, agora para 5 bilhões de reais de dinheiro público para financiar campanhas. Vamos lembrar o que disse o senhor Lula da Silva em agosto de 2022. Orçamento secreto, ou seja, as emendas do relator, é a fonte do maior esquema de corrupção da história do país. Ato contínuo, o STF limita o uso dessa emenda e acaba com a distribuição dos recursos entre parlamentares. Aí o que nós imaginávamos do governo Lula? Que ele fosse romper com essa cultura, né? Não, ele levou ela para patamares nunca antes imaginados. Eu repito para o telespectador a manchete desta casa. Governo Lula mais que dobrou empenho de emendas parlamentares na comparação com o último ano de Bolsonaro. Não apenas isso. Folha de São Paulo. Lula cria regra para empurrar ao Congresso suspeitas de corrupção com verba federal turbinada. Arranjo de Lula para dar dinheiro ao Congresso dribla STF ao simular emendas. Certo? Então, o que acontece? Se em 2022 nós estávamos falando aí de 35 bilhões, com aproximadamente 11 bilhões de emendas discricionárias, em 2023, esse 35 salta para 46 bilhões, mas mais uma sobra de 9,8 bilhões herdados pelos ministérios após a decisão do STF, certo? Então, aqui isso é apuração da CNN, tá? Em 2022 foram pagos 11 bilhões em emendas do orçamento secreto. No governo Lula, já sob o guarda-chuva dos ministérios, esse valor caiu para 5,3 bilhões. Mas, como eu disse anteriormente, aqui manchete da Gazeta do Povo, repasses de emenda PIX crescem 530% em 2023 e podem interferir em eleições municipais. Elas saltam de 1,5 bilhão para 8 bilhões. Então, quando você vê a soma, né, aquilo que o governo Lula denunciava, que o próprio Lula denunciava como o maior esquema de corrupção, ele não só manteve, como ele ampliou sob outra denominação. Agora não é mais emenda do relator, são essas transferências especiais. E como que a reportagem aqui da Gazeta as qualifica? Sem necessidade de especificação de destino ou convênio com programas e projetos dos ministérios, os repasses chegam diretamente às prefeituras, isentos de mecanismos de fiscalização para o emprego dos recursos. Por quê? Você vai mudar a competência de controle. Você sai do órgão federal, você vai para o órgão local, e isso acaba sendo perdido. Não contente com esse aumento em 2023, o que propõe na peça orçamentária o governo federal, 53 bilhões em emendas parlamentares. Para ser justo, ele fez um veto aí de 5 bilhões, que provavelmente vai ser derrubado. Agora, o que é importante, tá? Na parte das emendas discricionárias, as emendas temáticas, as emendas de comissão, o orçamento ele vem turbinado em 16 bilhões, tá? Em 2023, o valor era de 6,9. Certo? Então, a gente está falando de um aumento de quase 10 bilhões de moeda de troca na mão do governo para fazer justamente o que ele denunciava, naquela lógica do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E não só isso, o Executivo não vetou um aumento substantivo nas emendas parlamentares individuais. Para vocês terem uma ideia, são 25 bilhões. Então, se a gente pega esses 25 bilhões e divide por 594 parlamentares, cada parlamentar tem 42 milhões de reais por ano para destinar para as suas respectivas bases eleitorais. Agora, me fala como a gente vai ter um processo eleitoral justo, né, de um candidato novato competindo com um candidato em reeleição, que vai ter aí, no mínimo, tá? No mínimo, 150 milhões de reais durante, 160 milhões de reais durante a sua legislatura,
né, para ir cativando aí o seu eleitorado. É muito difícil, o sistema é muito desequilibrado e não à toa, mesmo o brasileiro sendo um povo que repudia, isso estatisticamente, o parlamento e também os partidos políticos, reelege 6 em cada 10 deputados.